Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Maria e ensino pintura em tecido. Hoje nós vamos aprender a pintar este pano de prato. São cerejas com bastante folhas. Então, nós vamos dividir este vídeo em 3 partes. A parte das folhas, a parte das cerejas e depois a parte com o stencil, que eu usei o stencil neste pano. Quem ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva aí, dá uma curtida, deixa seu like e ative o sininho. Assim vocês vão receber sempre os vídeos novos. Então, bora lá, vamos aprender a pintar este pano de prato? Vem! Então, pessoal, hoje nós vamos pintar essas cerejas, tá? Eu vou iniciar fazendo um fundo, depois eu vou pintar as folhas. E no decorrer das folhas, eu vou pintar umas 2 folhas, 3, e depois vou deixar o vídeo correr, porque tem bastante folhas. Então, como eu pinto 1, 2, 3, eu vou pintar todas as outras iguais, certo? Então, eu vou iniciar fazendo um fundo com o cinza normal. Peguei o meu pituá, tiro o excesso aqui na lajota. Eu sempre uso um azulejo, porque ele é fácil de lavar, não precisa se estressar depois ficando com esse azulejo por ali. Não jogo fora, é favor da natureza, né? Então eu sempre gosto de coisas assim que são bem acessíveis, para que não use muitas coisas descartáveis. Eu gosto de coisas assim. Então, aqui ó, tiro o excesso aqui. Quando é mais perto o encontro aqui com as flores, com as cerejas, com as folhas, eu fortaleço um pouquinho mais o fundo, tá, gente? Daí eu fortaleço um pouquinho mais o fundo. Então, você pode olhar que assim, ó, tá? Vou passar um pouco pro lado de cá, porque eu quero usar uma outra cor também de fundo depois. Vou usar 2, 3 cores. Eu gosto muito de misturar as cores no fundo, para não ficar, né, uma cor única. E eu penso que o desenho também ele fica bem mais destacável, bem mais bonito, né? Vou usar agora o siena, tá? Também é uma cor boa de fundo. Vou misturando aqui assim, ó, passando um pouquinho por aqui, ó. É uma cor que eu gosto, também dá uma claridade no desenho, certo? Posso botar um pouquinho aqui pelas folhas, por aqui, ó. Sempre contornando o desenho. Nada muito longe, tá? Apesar que no final eu vou usar o stencil, mas aí depois a gente faz então um fundo pro stencil, tá? Então eu vou usar aqui assim, ó, botei aqui o siena, aqui assim, ó, para dar uma claridade nesse nosso desenho aqui, tá? Assim, vou usar um pouquinho do amarelo. O amarelo também ele vai me dar um pouquinho mais de luz no desenho, tá? Pouca coisa, pincel bem leve, a mão leve. Eu sempre digo, para fazer o fundo tem que ser bem leve, não dá para fazer uma coisa muito carregada o fundo, tá? Uma mão leve facilita para a gente poder depois fazer a pintura, fica por cima desse fundo que eu tô colocando aqui. Então, sempre usar, de preferência, cores, né, que são contrárias à pintura que eu vou fazer. Como eu vou usar o verde oliva, o verde pântano, que são cores fortes, então eu quero usar uma cor que é um pouquinho mais suave aqui pro fundo. Como eu tenho a cereja, que a cereja também vou usar no vermelhinho, né, ela é em tom vermelho, então eu prefiro também usar o fundo mais claro, certo, pessoal? Depois eu vou usar então o stencil aqui assim, ó, eu já vou fazendo um pouquinho mais profundidade, mais pra cá, pra poder misturar depois, colocar aqui, e o stencil dele fica com sombreado também por baixo, tá, gente? Então, vocês veem assim, ó, pouca tinta no pincel, meu pituá, não lavei o pituá não dá pra lavar, gente, principalmente quando a gente usa o stencil, porque ele fica borrando. Ainda aqui no fundo ainda é diferente. Mas como eu estou misturando as cores no fundo, não tem necessidade de eu ficar lavando o pincel, né? Basta usar o mesmo pincel para tudo. Então, vocês podem observar que eu estou fazendo um fundo aqui um pouquinho mais longo, mas é por causa que eu já falei que eu vou usar o stencil, tá, gente? Então, aqui foi o fundo que eu fiz, assim mais ou menos. Vou carregar um pouquinho, só que assim, ó, no encontro aqui assim, ó, do cinza, tá? Do encontro das folhas com a fruta, para dar um tom um pouquinho mais forte, que assim, ó, que assim,
certo, gente? Daí ele fica, gente. Daí ele, gente. Daí ele, gente. Então, o fundo já está feito. Agora eu vou pintar umas folhas, umas 2, 3 folhas. Depois eu vou deixar o vídeo correr. Tem bastante folhas nesse desenho. Assim o vídeo corre e a gente aprendendo a pintar 1 ou 2 folhas. O resto a gente faz igual, certo, pessoal? Então eu estou usando aqui o verde pistache, o verde oliva e o verde pântano. E o branco para dar a luz, certo? Aqui tem um pouco de clareador que eu vou usar aqui por baixo. Essa folha ela está por baixo da outra folha, então eu pinto primeiro. Sempre aquilo que está bem embaixo a gente pinta por primeiro, né? Já vou usar o clareador nesta outra folha aqui também. Eu costumo pintar sempre da esquerda para a direita, para vir com a pintura, né? Para não acontecer de a gente borrar a pintura. Pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, curtem, deem o seu like e ative o sininho para receber sempre os vídeos novos, certo, pessoal? Não se esqueçam, misturar as tintas e é um canal novo que estamos iniciando, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Então aqui, ó, passei clareador já nessas folhas aqui, então eu vou pintar essas folhas para depois eu dar uma ligeireza no vídeo, pra gente poder pintar todas as outras folhas. Então aqui, ó, o verde pistache do lado, de um dos lados, né? Eu uso o verde pistache, tá, gente? Aqui assim, ó, pistache. Uso o verde oliva aqui assim do outro lado, sempre torneando bem as folhas, fazendo um contorno bem feitinho ao redor delas, né? Para que não fique nenhuma sombrinha, nada assim, para ficar bem definidas as nossas folhas. E o verde pântano aqui embaixo, ó, no finalzinho. Daí ele vai dando uma tonalidade um pouquinho mais forte, escurecendo um pouquinho as nossas folhas, tá? Então aqui assim, ó. Mistura bem, gente, misturar bem as tintas, não deixar uma dualidade nessas cores aqui, tá? Vou pegar o branco que eu já tenho aqui um pouquinho na lajota e vou pintar as nossas, dando uma claridade do lado de cá, tá, pessoal? Que assim, ó, pego aqui assim, ó, vou fazer o risquinho do centro, que assim, vou trocar o pincel porque o pincel mais firmezinho eu gosto mais pra fazer o contorninho. Pegar aqui o verde pântano e vou fazer aqui essa nervurinha aqui do lado, no meio, tá? Essa aqui no meio, e ó, daí o resto eu vou fazendo aqui assim, ó, tá? Nervurinha. Vou pegar o branquinho aqui também, aproveitar e fazer umas nervurinhas aqui assim, para que fique uma sombra bem legal, tá, gente? Aqui assim, ó. Não tem mistério pra gente pintar as nossas folhas, tá? A gente vai pintando e vamos fazendo as folhas. E as folhas vão ficando maravilhosas. Olha aqui, ó. Pintar aqui assim, ó. Nosso verde oliva também ajuda a dar um contorninho bonito nas nossas folhas. Na outra folha seguinte, a mesma coisa. Então, uso o verde pistache do lado de baixo. Já começo o verde oliva aqui em cima, tá? Pra fazer o outro lado, que é assim, ó. O verde oliva. E o verde pântano na parte de baixo da folha, tá? Então, olhem só. Daí a gente dá uma profundidade nessa folha também. E o branquinho, a gente vem somando aqui assim, ó, colocando aqui assim, para dar uma luz, né, gente? Uma luz nessas nossas folhas. Coloco aqui assim, ó, e já coloco aqui assim. Eu costumo usar sempre o mesmo pincel para fazer todos os tanto as nervuras como o branco. Não troco muito de pincel para fazer as coisas mais finas. O próprio pincel já vai dando, fortalecendo um pouco a nossa pintura. Aqui, então, vou iniciar aqui assim, ó. Eu tinha verde pântano, vou iniciar com o pântano, porque eu tenho o pântano aqui embaixo, para fortalecer um pouquinho as nossas folhas, né? Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim também. Tem uma folha por trás aqui. Tá? Depois aqui vem uma outra folha na frente, né? Então, aqui assim, ó. Vou usar o verde oliva, que tem uma folha pequenininha. Aqui assim, ó. O verde oliva aqui assim também. Vocês veem, ó, não tem muito mistério para fazer essas folhas, tá? Então, a gente vai colocando aqui assim. E o verde pistache, a gente vem nesse outro lado de cá.
Sempre um lado o claro e outro lado o forte. Então, gente, finalizamos essas 3 folhas agora. Agora eu vou deixar o vídeo correr para continuar pintando as outras folhas, certo?